Hoje vamos falar dos fracassos do palhaço Ibrahim Traoré, utilizando aqui esse comentário desse internauta. Primeiro, segundo a propaganda do regime do Traoré, a economia do Burkina Faso é agora uma das mais crescentes de África, o que é simplesmente impossível. Isso são dados de um artigo do African Center sobre a situação do Burkina Faso. Então, é impossível que a economia do Burkina Faso tenha melhorado depois do golpe de Estado do Traoré por dois motivos simples. Primeiro, 7 das 17 minas de ouro do país foram encerradas por causa da insegurança e de problemas contratuais. E o Traoré nacionalizou mais outras 5 minas. O ouro representa 70% das exportações do Burkina Faso, pelo menos antes do golpe, e a maioria da sua entrada de divisas. Então, a produção de ouro caiu de mais de 20%, de 66 toneladas antes do golpe para 53 nesse momento. O impacto só não é maior porque o preço mundial do ouro aumentou nos últimos tempos. E a exportação de ouro representa 16% do produto interno bruto do país. Então, a outra fonte de divisa, que é o algodão, aqui vocês podem ver nesse mapa as minas de ouro que foram encerradas, que estão aqui amarelas barradas de vermelho, em quase todas as regiões do país. E a segunda fonte de exportação, que é o algodão, que está nesta zona dentro dessa linha verde, é exatamente a zona que passou a ter maior número de ataques terroristas depois da tomada do poder pelo Ibrahim Traoré. Então, se a tua maior fonte de divisa está em queda de produção e a segunda maior fonte de divisa, que é na verdade uma das melhores, que é a agrícola, que é o algodão, tem a sua produção em queda, porque a região que produz algodão agora está sob ataque dos terroristas, como é que a tua economia está a crescer? E segundo, vamos agora ligar isso com a segunda parte que é a alegação de que a situação militar no país melhorou graças à aliança da Rússia, se bem que aqui ele diz que a Rússia está ocupada na Ucrânia, o que é uma mentira. As forças necessárias para apoiar o Burkina Faso não fariam diferença no teatro ucraniano. Mas vamos ver essa questão da situação militar. Então, esta era a situação militar antes do golpe de Estado de Ibrahim Traoré. Então, o Ibrahim Traoré deu o golpe alegando que a França, que era então aliado do Burkina Faso na luta contra os jihadistas, estava secretamente em conluio com os jihadistas e que estava a impedir o exército do Burkina Faso de levar adiante uma guerra vitoriosa. Então, como podem ver, os rebeldes jihadistas estavam concentrados no norte do país e no leste. Então, controlavam mais ou menos 50% do território. Depois da tomada do poder pelo Traoré, isto aconteceu. Estão a ver? Cada um desses pontos vermelhos representa um ataque terrorista ou rebelde depois da tomada do poder do Ibrahim Traoré. Agora, como podem ver, o raio de ação dos rebeldes se estendeu a quase todo o país e apenas a parte central, à volta da capital, está segura. Ou seja, o exército do Burkina Faso, nesse momento, só tem liberdade de ação em 30% do território, quando, antes do golpe do Estado do Traoré, tinha controle de pelo menos 50% do território com seus aliados franceses. Agora, com os aliados russos, que são supostamente melhores, o exército perdeu o controle de maior parte do país. Mas é ainda pior, porque isso agora vamos ligar com a economia. Os rebeldes têm uma tática de um bloqueio indireto. Ao invés de colocar as cidades sob sítio, como aconteceu, por exemplo, em Angola, em que você cerca a cidade e começa a bombardear, eles têm uma tática indireta em que eles fecham as estradas para impedir a circulação de pessoas e bens. Então, apesar dos rebeldes não estarem a atacar a capital, mas eles impedem a circulação rodoviária entre as províncias e dos países vizinhos para a capital, o que impede o transporte de combustível, comida e bens essenciais, efetivamente colocando a capital e várias cidades do país em estado. Nos 3 anos antes do golpe do Estado do Traoré, os rebeldes jihadistas mataram 6.600 pessoas. Os 3 anos desde a tomada do poder pelo Traoré, os rebeldes mataram 17 mil pessoas. Ou seja, multiplicaram o número de vítimas por 3. E não só o número de vítimas aumentou, mas o caráter violento dos ataques agora é maior. Desde 2017 até agora, os 3 ataques mais espetaculares contra civis foram feitos no mandato do Traoré. E antes que venham dizer que não, o Traoré é um visionário militar, ele tomou o poder porque só ele é que sabia como é que tinha que derrotar os terroristas,
Desde que ele tomou o poder, o exército do Burkina Faso está simplesmente na defensiva. Há 4 vezes mais batalhas iniciadas pelos rebeldes do que batalhas iniciadas pelas forças do governo. Ou seja, quem tem a iniciativa no terreno é os rebeldes indo atrás das forças do governo que estão apenas se defendendo. Só em 2025, os jihadistas atacaram campos militares, ou seja, as casernas em várias cidades do país. Eu até posso citar aqui, tem nomes de Diapaga, Djibo, Funturi, Lanfiera, Solenço, Solé, Tiu e Yamba. Só na primeira parte de 2025, os jihadistas lançaram 42 ataques, durante os quais morreram pelo menos 10 soldados. O segundo dado que nos permite confirmar que a economia está em queda e que a situação militar está deteriorada é o número de refugiados internos. Depois de tomar o poder, o Traoré parou de atualizar os dados de refugiados internos desde 2003, quando o número era de 2 milhões de pessoas. As estimativas de diplomatas e de organizações não governamentais humanitárias estimam o número atual entre 3 a 5 milhões. Então, se a economia está melhor e os rebeldes estão a recuar, como é que o número de refugiados é multiplicado por 2? Mas para esconder a verdade, o governo do Traoré parou de emitir relatórios sobre o assunto. E também podemos ver isso pelo número de escolas. Segundo o mesmo relatório, mais de 5 mil escolas foram encerradas por causa da insegurança, o que deixou pelo menos 2 milhões de crianças fora do sistema de ensino. E mais de 3,2 milhões de crianças precisam de assistência humanitária. Esses números são catastróficos e são incompatíveis com uma melhoria da economia ou uma melhoria da situação militar. E isso me faz rir, porque você lembra daquela história do Carlos Rosado, do que Burkina Faso gastava mais em educação do que Angola? É sim. E mesmo também, em termos de sistema de saúde, mais de 424 hospitais ou centros de saúde, não sei bem qual é a definição que eles utilizam, foram encerrados por causa da insegurança. Isto está evidente pelo fato de que o Burkina Faso tem, neste momento, uma epidemia de sarampo, cuja concentração, então, pode ver aqui no mapa da epidemia de sarampo que está em curso nesse momento no Burkina Faso, os casos estão concentrados na zona da capital, que é exatamente a zona na qual você tem o maior número de refugiados. Então, se você vê, há menos casos nas zonas rebeldes, porque as pessoas fugiram das zonas de combate onde estão os rebeldes para as zonas onde está ainda sob o controle do governo. Então, este mapa aqui dos casos de sarampo confirma que há sim uma crise humanitária grave e um aumento do número de refugiados internos. Vou voltar a colocar o mapa da situação. Então, esta é a situação militar